Boa noite. Boa noite. Bom, é sempre muita alegria falar sobre a doutrina espírita. Isso enche meu coração de uma felicidade imensa. E falar sobre Kardec, essa felicidade redonda. Esse espírito que esteve conosco, que encarnou, que exerceu uma função difícil de estar aqui, no corpo de carne, porque sabemos que essa tarefa encarnada é muito difícil, porque estamos em contato com os apelos que a matéria nos convida, nos arrasta. Então, é preciso uma atenção redobrada, é preciso ser um verdadeiro apóstolo da fé. E, para falar sobre Kardec, esse texto de hoje, ele está no livro no livro Obras Póstumas, que não é um livro da codificação, da chamada codificação espírita, porque é um livro que foi escrito após a morte de Kardec, a partir dos escritos que ele deixou, certo? É um livro que fala sobre a imitação do Evangelho. Imitação do Evangelho era o nome dado ao Evangelho segundo o Espiritismo, na sua primeira edição. Então, quando Kardec lança o Evangelho, na sua primeira edição, ele tinha o nome de Imitação do Evangelho. E aí, quando ele vai reeditar na segunda edição, então, o editor, o senhor Didier, fala para Kardec, aconselha que ele mude o nome para o Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, então, acata a sugestão do senhor Didier, e então é feita essa mudança e passa a se chamar o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, de fato, nós estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita, então tinha muito mais lógica esse nome, né? Então, não é o Espiritismo segundo o Evangelho, não, é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós vamos estar ali estudando a moral do Cristo a partir dos princípios que a doutrina espírita traz e que vão, então, nos auxiliar na compreensão daquele ensino moral do Cristo. Então, é sempre bom a gente começar, a gente partir daquilo que Kardec começa a trazer na doutrina. Então, sempre que a gente vai falar alguma coisa, eu, pelo menos, sempre recaio no mesmo ponto, que é o ponto de Deus, para que a gente possa compreender. Então, Kardec, na sua sabedoria, ele trouxe como primeiro ponto da doutrina Deus, a compreensão de Deus. E isso é fundamental para nós, para que a gente possa entender por que é que Kardec foi escolhido para essa missão. Por que esse apóstolo, então, foi escolhido para essa missão? Eu vou pedir a permissão de vocês para poder ler aqui um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Caractere do Verdadeiro Profeta, certo? Eu vou ler aqui para vocês esse texto, e ele vai fazer um sentido muito grande para a gente saber por que Deus escolheu Allan Kardec, por que ele foi escolhido. Então, diz assim lá nesse texto: somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de força para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhe seria a ação. Então, olha que trecho maravilhoso desse texto e que vem trazer para a gente uma luz muito grande nesse sentido da escolha
desse profeta, desse apóstolo de fé. Então, ter fé significa, nesse sentido, aceitar a sua missão com a coragem de saber por todos os percalços que ele iria passar e acatar e aceitar. É o se entregar na mão do divino, nas mãos do divino, e saber que contaria também com o apoio dos espíritos que estavam ali auxiliando na construção dessa doutrina. Então, Kardec, ele foi aquele que coordenou o advento do espiritismo enquanto encarnado. Então, o espírito de verdade coordenou o mundo espiritual, né? Kardec coordenou enquanto encarnado, com o auxílio dos vários espíritos que participaram da codificação. Mas Kardec, esse próprio texto da Obras Póstumas traz, ele sofre muito, não só do ponto de vista físico, como também das suas relações sociais. Kardec, ele quase que consegue, por conta da exaustão que ele colocava a sua visão intensa. Kardec dormia muito, muito pouco, e ele passou um período doente, muito adoentado, tanto que o Dr. Demery, que era um médico que trabalhava na Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, ele estava cuidando de Kardec e permanece cuidando de Kardec após a sua morte, enquanto espírito desencarnado. E Kardec, então, é chamada a atenção várias vezes dele que ele precisa diminuir esse ritmo de trabalho. Ele precisa também ter um cuidado com o corpo físico, porque ele estava se exaurindo fisicamente por conta desse empenho que ele tinha nessa construção da doutrina. Foi uma dedicação muito forte que ele fez, que ele deu, ele entregou a sua vida. Então, do ponto de vista físico, foi um sofrimento, do ponto de vista financeiro, porque ele precisou se dedicar 24 horas a isso, então, como se sustentava? Então, algumas traduções que ele tinha que fazer, né? Ele tinha que algum trabalho ele precisava fazer para poder se manter. A esposa, a Amélie, também ajudava nesse sentido, com algumas coisas, mas ele passou muitos apertos, muitos apertos. E do ponto de vista das relações também, ele foi caluniado, principalmente pelas pessoas do clero, né? Ele foi tido por várias pessoas da sociedade como alguém que estava interferindo. A igreja, então, naquele momento, ainda era a igreja católica dominava, tanto do ponto de vista da quantidade de adeptos que tinha, de seguidores que tinha, quanto também da dominação que ainda existia naquela sociedade, porque ainda tinha aquela questão do medo, né, pelo fogo do inferno e tudo. Na época de Kardec ainda existia muito isso. Então, a população, ela vivia, a maioria das pessoas vivia sob esse fogo da Igreja Católica. Então, Kardec sofreu e sofreu muito, do ponto de vista físico, quanto do ponto das suas relações sociais. Mas Kardec jamais se deixou levar pelo medo ou pela vingança. Jamais. Ele sempre tratou a todos com muito respeito. Na Revista Espírita, nós podemos ver as diversas cartas que ele recebia e publicava de pessoas que o atacavam, que atacavam a doutrina, e ele, com muita fé, com muita tranquilidade, ele respondia a todos, exceto aqueles em que ele sentia que não queria, de fato, uma explicação, que não estavam abertos a uma explicação, a um entendimento. Porque a gente sabe que existiam aqueles detratores da doutrina, aqueles que falavam contra, mas que, no fundo, eles queriam alguma explicação, estavam abertos ao ensino, à explicação, e a esses Kardec dedicava todo o seu tempo, toda a sua paciência. Porém, não perdia tempo com aqueles que ele sabia que já estavam com seus conceitos prontos, né? Que não estavam abertos ao entendimento, nem ao questionamento sobre a doutrina. Então, Kardec, ele passou todos esses perrengues, como a gente diz
na vida, no nosso cotidiano, né? Mas sempre com muita calma, sempre com um sentimento de tranquilidade, sempre com um sentimento de caridade sobre tudo. Então, nenhum sentimento que pudesse denotar uma característica de um espírito imperfeito. E a gente vai ver alguns textos aqui, eu vou trazer alguns exemplos aqui para a gente ver, de textos onde os próprios espíritos evoluídos chamavam Kardec de mestre. Kardec era chamado de mestre pelos adeptos do espiritismo, em vários textos a gente vê na Revista Espírita, em Viagem Espírita, nos discursos proferidos, e Kardec era chamado também de mestre por aqueles espíritos evoluídos e que acatavam muitas vezes aquilo que Kardec falava, porque entendiam que ele tinha algo a mais, que ele tinha uma superioridade. Então, esse era um espírito de uma evolução estupenda. Não foi qualquer um. Pois não. Está bem baixinho. Está baixinho? Tá. Às vezes, eu falo sem microfone, falo até melhor do que com microfone. Eu falo alto, mas... Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, Kardec, ele passou por tudo isso, mas com muita tranquilidade, com muita calma. Então, essa fé que ele tinha, essa entrega que ele tinha, lhe permitia, né, a sua qualidade, o seu avanço moral, né, junto, aliado à sua capacidade intelectual, permitiu que ele fizesse, ele construísse um corpo doutrinário cujos princípios nos fizeram ter a compreensão daqueles fenômenos que existiam desde sempre, mas que não eram explicados. As coisas aconteciam sem que as pessoas soubessem porquê, nem como, e davam as mais esdrúxulas explicações. Então, a partir do momento que Kardec trouxe essa compreensão, que ele elaborou a doutrina, que ele fez todo esse projeto de construção, isso facilitou a compreensão desses fenômenos que já existiam desde sempre. Isso não foi algo novo, não foi algo que o Espiritismo ele nos trouxe, mas algo que sempre existiu. Se vocês colocarem, eu não sei se vocês têm o costume de usar Kardecpédia aqui, mas se vocês colocarem na Kardecpédia a palavra mestre, só tentem fazer isso. Vocês vão ver a quantidade enorme de textos que tem das pessoas em geral, dos adeptos do espiritismo e dos próprios espíritos, chamando Kardec de mestre. Então, Kardec era mestre e Jesus era chamado mestre de todos nós. Então, era assim que eles eram chamados, mestre e o mestre de todos nós. Então, essa era a faceta, essa era a pessoa encarnada para nos auxiliar nessa compreensão, para nos ajudar. E Kardec, ele mesmo disse para nós que ele estudou os espíritos em todas as suas posições, todas. Eu trouxe tem até uma figura aqui que é muito interessante, para que se eu soubesse que podia projetar, projetaria para vocês. Mas só para a gente fazer um exercício aqui de compreensão de como Kardec ele explorou todas as possibilidades nesse sentido. Então, imaginem vocês, nós temos o mundo espírita, que a gente chama mundo espírita, mas, na verdade, o mundo espírita é o conjunto dos seres que já se despojaram do corpo físico. Então, a gente tem o mundo espírita e a gente tem o mundo corporal, que é esse mundo que nós estamos agora, neste momento, encarnados. Não são mundos separados, porque isso permeia um ao outro. O mundo espírita está acontecendo aqui nesse momento. A gente não percebe, a não ser os médios que têm essa condição da visão, pode perceber, mas o mundo espírita ele está entremeado aqui, né? No mundo físico. São mundos que não são separados, estão convivendo aqui juntos. Então, imaginem esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. A primeira possibilidade, vamos dizer,
uma pessoa que está em trânsito para o mundo físico. Essa pessoa está encarnando, está saindo do mundo espírita para o mundo físico, ele está encarnando. Foi a primeira, vamos dizer assim, uma possibilidade que Kardec estudou, aqueles que estão encarnando. O contrário, aqueles que estão saindo do mundo físico e indo para o mundo espírita, são aqueles que estão desencarnando. Então, a outra possibilidade, Kardec estudou também várias e várias pessoas que estavam nesse processo de desencarne. A gente vê o céu e o inferno, a gente vai ver lá a passagem, onde ele vai explicar como é que acontece isso. Então, a Revista Espírita também, a Gênese, onde ele traz ali texto que vai explicar como é que isso acontece. Uma outra situação, quem está aqui vivendo neste mundo físico, nós aqui encarnados. Então, ele nos estudou também aqui, estudou os médios, estudou como era que a gente se relacionava com os outros espíritos, ou as pessoas que estão no mundo espiritual, ele estudou os desencarnados, o mundo espírita, as pessoas que habitam o mundo espírita. E ele estudou a relação entre esses dois mundos, do encarnado para o desencarnado, essa influência que existe entre um e outro. Então, essa interseção. Então, todo esse conjunto, Kardec estudou. Então, a gente não encontra nada além disso. Está tudo aí, nessas possibilidades. Então, isso foi explorado de uma forma completa e total. Então, Kardec pôde, através dos anos que ele teve de estudo da doutrina, elucidar vários pontos, vários princípios, através desse estudo que ele fez de perto, com todos esses seres, nessas diversas possibilidades aí que a gente trouxe aqui para vocês. Então, esse trabalho que Kardec teve não foi um trabalho que foi fácil, né? Foi um trabalho difícil. E Kardec, ele não foi um mero, como a gente fala, codificador, organizador, catalogador de mensagens. Kardec teve um trabalho absurdo. Ele se comunicava com mais de 1.000 centros. Esses centros, eles se localizavam em todas as partes do mundo. Então, a época de Kardec era uma coisa que era difícil, porque as pessoas se comunicavam por carta, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, tá? Então, mas ele se comunicava com mais de 1.000. E não só ele recebia aquelas mensagens e analisava, ele estudava aquilo de uma forma profunda, ele observava as lacunas, aquilo que faltava, ele modificava mensagens. Se vocês pegarem uma mensagem no livro dos médiuns, que tem lá na parte das dissertações espíritas, é uma mensagem que está assinada como Jesus. E essa mesma mensagem, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, com assinatura ao Espírito de Verdade. É aquela mensagem que começa, venho como outrora, uma mensagem lindíssima, super, extremamente profunda. Essa mensagem é a mesma, o conteúdo é igual. A sua essência é a mesma. Mas se vocês verificarem, desculpa, ela tem mudanças entre uma mensagem e outra. Foi de 71, o outro de 74. Então, tem aí um período de tempo entre uma publicação de um livro e outro. Nesse período, Kardec modificou, ele construiu aquele texto de uma forma que ficasse melhor, né, mais inteligível, que ficasse melhor para o entendimento. Então, Kardec ele tinha condições de fazer isso, ele modificava essas mensagens. Tanto fazia isso, quanto também ele descartava. Tinha um médium, o senhor Rose, que era o médium que mais recebia a mensagem do Espírito de Verdade. E ele descartava, se ele lesse aquela mensagem assinada Espírito de Verdade, mas aquele teor, ele não condizia com a elevação daquele espírito, descarta. Não é. Algo está errado. Outro espírito se comunicou no lugar, ou o médium deixa passar muito da sua influência naquela comunicação. Não usa aquela mensagem. Então, ele tinha esse know-how para fazer esse tipo de seleção. Um outro exemplo também, um exemplo
Revista Espírita, um texto chamado Sentido dos Instintos. Deixa eu ver aqui. Sobre os instintos. Eu vou ler aqui para vocês esse texto, que é interessante, porque é um texto do espírito Lázaro. Lázaro é um espírito evoluído. E ele traz nesse texto, no final, ele finaliza um texto ótimo, tranquilo, belíssimo. Mas ele finaliza o texto dizendo assim: Lázaro, os homens que não são bons e devotados, senão instintivamente, são maus, porque sofrem uma cega dominação que, de repente, pode precipitá-los no abismo. Aí Kardec termina o texto e coloca uma observação. Aí Kardec diz assim na observação: não obstante o nosso respeito pelo espírito de Lázaro, que nos tem dado tantas e tão belas páginas, permitimos-nos não concordar com suas últimas proposições. Ele vem com uma caridade, com uma tranquilidade, um respeito pelo espírito, mas ele tem o dever de corrigir aquilo que não está correto. E aí ele vai explicar. E depois que ele faz a explicação, ele diz: não é justo dizer que os homens que não são bons e devotados, senão instintivamente, são maus, né? Ele vai dizer: os que são instintivamente bons e devotados denotam o progresso realizado. Os que o são intencionalmente, o progresso está por se realizar. Por isso, há trabalho e luta entre os dois sentimentos. Então, você veja que ele tem condições de avaliar aquela mensagem de um espírito evoluído, corrigir esse espírito, trazer essa correção, para que a gente possa, então, ter a compreensão. Ele tem o dever moral de fazer isso. Então, essa construção que Kardec fez da doutrina é uma construção irretocável. Tá? É uma construção onde ele trouxe ali a base para que aquilo ali fosse depois, né, completado, mas todos os princípios já estão postos, já estão prontos, já estão ali para serem utilizados. Então, algo que vá completar tudo isso tem que ser algo que corrobore, que não esteja em contrário, algo que possa, então, verdadeiramente estar relacionado com todo aquele corpo doutrinário que ele trouxe. Tá? Então, Kardec ele faz magistralmente essa construção, começando pelo Livro dos Espíritos, onde ele vai trazer ali toda a doutrina. Ele diz: o Livro dos Espíritos contém toda a doutrina espírita. E a partir desse livro, ele vai, então, nas 4 partes ali que tem o Livro dos Espíritos, ele vai desenvolver cada parte daquela nos livros seguintes, sem deixar de publicar paralelamente outros livros também auxiliando, fazendo então ali um conjunto da codificação de 23 obras, 23 livros. Então, tem essas 5 que são as mais conhecidas, que são o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, e tem as demais obras que são obras também complementares e que fazem parte tão importantes quanto as outras da codificação. Então, na primeira parte do Livro dos Espíritos, olha que coisa lógica. Ele começa falando justamente das causas primárias, ele vai trazer Deus, porque esse entendimento tem que vir primeiro. Esse entendimento de Deus, se a gente não tem ele como algo primeiro, a gente não vai compreender absolutamente nada do que vem depois. Então, eu preciso saber o que é Deus para a doutrina espírita. Então, ali, a partir disso, a gente vai ter a compreensão dos demais. Então, essa primeira parte que fala das causas primárias, ele vai tratar na Gênese. A Gênese ele vai tratar dessa parte. Na segunda parte do livro, que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, ele vai tratar no Livro dos Médiuns. A terceira parte, que fala das leis morais, no Evangelho, onde ele vai trazer ali todo o ensino moral do Cristo. É elucidado, como a gente já falou aqui, pelos princípios da doutrina espírita. E na quarta parte, que é a parte onde fala das esperanças e consolações, ele vai falar do céu e do inferno. Então, repare que ele traz primeiro toda a construção lógica no livro
que é o livro dos Espíritos, e depois ele vai desenvolvendo ali nos demais livros todos aqueles princípios, né? Todas aquelas partes que ele traz ali no livro dos Espíritos. Então, esse trabalho foi um trabalho, assim, árduo para ele, né? Mas é um trabalho que, não, embora árduo, não é pesado para aquele que tem fé, para aquele que compreende a importância da sua missão, para aquele que aceita essa missão, sabendo que, da importância que ela tem perante o mundo. E Kardec tinha essa noção. Então, todo esse trabalho que foi coordenado pelo Espírito de Verdade, auxiliado pelos demais espíritos aqui, ele foi realizado, ele pôde ser realizado da melhor forma possível, porque era esse ser, esse espírito magnânimo que estava coordenando, que estava à sua frente. Eu vou trazer aqui mais 2 exemplos para a gente ver. Um texto da Revista Espírita de 1876, chamado Mediunidade Mental. Nesse texto, é uma pessoa que é médium e ela tinha uma mediunidade peculiar. Essa pessoa, que era um rapaz, na verdade, ele sentia a presença, por isso foi chamado mediunidade mental, ele sentia a presença dos espíritos próximos a ele, inclusive ele percebia o som, o timbre daquilo, diferenciando, né, o timbre daquelas pessoas que estavam ali falando. Então, ele conversava muito com espíritos encarnados em estado de emancipação da alma. E olha o que ele fala aqui, olha o que ele vai dizer. Há bem poucos dias recebi vossa visita, ele conversando com Kardec. Recebi vossa visita, caro mestre, e pela suavidade do fluido que me penetrava, eu julgava que fosse um dos nossos bons protetores celestes. Imaginai a minha alegria ao reconhecer em meu pensamento, ou melhor, em meu cérebro, como que o próprio timbre da vossa voz. Então, reparem que ele diz aqui que o fluido que penetrava, porque a gente sabe que a mediunidade ela ocorre perispírito a perispírito, então esse campo perispirítico ocorre uma interseção entre um e outro, essa interseção, esse fluido, ele permeia o fluido de um do outro, e é ali que vai acontecendo então a comunicação. Então esse fluido de Kardec, então, encarnado, mas num estado de emancipação da alma, que foi ter com esse médium, ele sentiu ali esse fluido tão bom, de uma qualidade tão boa, que ele imaginava que fosse um desses bons protetores celestes. Até que ele percebe que quem estava conversando ali com ele, ele reconhece que era Allan Kardec. Então, vejamos como era esse espírito. Um outro texto é um texto de Santo Agostinho, que é muito bonito esse texto. E Santo Agostinho, ele vai dizer o seguinte, é um texto da Revista Espírita de 1861, da Sociedade Espírita de Constantino. Olha que coisa bonita. Ele diz: um espírito encarnado foi escolhido para vos dirigir, para vos conduzir. Submetei-vos com respeito, não às suas leis, porque ele não dá ordens, mas aos seus desejos. Por essa submissão provareis aos vossos inimigos que tendes o necessário espírito de disciplina para fazerdes parte da nova cruzada contra o erro e a superstição. O necessário espírito de amor e de obediência para marchardes contra a barbárie. Envolvei-vos na bandeira da civilização moderna, o espiritismo, sob um só chefe, e derrubareis essas ideias esquisitas de frontes cornudas e de grandes caudas que devem ser destruídas. Esse chefe, cujo nome não direi, bem o conheceis, está na frente, marcha sem temor as dentadas venenosas das serpentes e répteis da inveja e do ciúme que o cercam. Ficará de pé, porque ungiu o seu corpo, para que seja sempre sólido e robusto. Seguiu, então. Então, esse espírito encarnado, né, que ele diz, um espírito encarnado,
foi escolhido para vos dirigir. Olha que texto bonito esse de Santo Agostinho. É um texto emocionante. E ele traz ali, convidando, conclamando aquelas pessoas a estarem unidos ali. Esse período aí foi um período de uma rixa, de uma dissensão. Foi um período em que surgiram uma obra, os 4 evangelhos, e que trazia muita contradição. Exatamente, Rustem. E trazia muita contradição ali. Então, teve um texto de Erasto também falando sobre isso, e Santo Agostinho traz isso, dizendo unam-se aí em torno desta pessoa que foi escolhida, encarnada para estar conduzindo vocês, né? Então, como a gente falou, isso não foi uma tarefa que foi fácil. Foi uma tarefa muito difícil, muito árdua, mas que Kardec soube conduzir assim, da melhor maneira possível. Ele soube comandar esse exército, soube obedecer ao Mestre Jesus, porque aconteceram situações onde eles estavam ali, eles tinham uma relação muito estreita, né? O Espírito de verdade, o próprio Jesus, ele estava ali auxiliando Kardec muito de perto. Eu vou ler para vocês o texto que está aqui, no finalzinho do texto da Obras Póstumas, que eu trouxe aqui no livro, para a gente finalizar aqui, que é muito interessante. Diz assim, escolhendo-te, os Espíritos sabiam da solidez de tuas convicções e que a tua fé, como uma muralha de bronze, resistiria a todos os ataques. No entanto, amigo, se a tua coragem ainda não faliu na tarefa tão pesada que aceitaste, fica sabendo bem que comeste o teu pão branco principal. Imagina. E eis e que eis chegada a hora das dificuldades. Sim, caro mestre, a grande batalha se prepara. O fanatismo e a intolerância, levantados pelo sucesso de tua propaganda, vão disparar sobre ti e os teus com armas envenenadas. Prepara-te para a luta, mas tenho fé em ti como tens fé em nós. E porque a tua fé é daquelas que transporta as montanhas, e que faz caminhar as águas sobre ela. Coragem, pois, e que a tua obra se realize. Conta conosco e conta, sobretudo, com a grande alma do nosso mestre de todos, que te protege de um modo tão particular. O mestre de todos é o mestre Jesus. E Kardec dizia que ele sentia em muitos momentos da vida dele, onde ele passava grandes dificuldades, a presença forte do Mestre Jesus comigo. Foram vários momentos de situações, até de necessidade mesmo física em casa, porque passou por vários apertos financeiros, e o Mestre Jesus sempre com ele, a dar força, a dar coragem, e ele, com essa fé inabalável, conseguiu então superar, conseguiu então sobrepor todas essas dificuldades com muita amorosidade, com muita fé, com muita tranquilidade. Então, esse ser a quem a gente deve honrarias, a quem a gente deve a nossa eterna gratidão. Porque se estamos aqui hoje e se somos beneficiados, agraciados com essa doutrina, devemos a Ele. Então, que Ele nos abençoe e ao Mestre Jesus também, que estejam conosco sempre, nos dando força, coragem e vontade firme no propósito de estudar essa doutrina, mas não só por estudar, para fazer dela um caminho nas nossas vidas, um guia, um meio de estarmos melhores cada vez mais. Então, que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Deus nos Grato, Milena. E temos um tempo aqui e podemos fazer perguntas. O pessoal do Zoom também me perguntou se poderia fazer perguntas. Pode escrever por aqui. E eu posso ler. Tem uma pergunta já aqui.
e diz assim, Milena, muito provavelmente Kardec pode ter sido um dos apóstolos que andou com Jesus. Alguns no movimento espírita falam que ele era João, o apóstolo amado do Mestre. Só que eu me faço uma pergunta. Como Kardec pode ser João se no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma manifestação desse apóstolo? Eu acho que você está fazendo a pergunta para ela, né, Maria? Mas então, é verdade. Na verdade, dizem que Kardec pode ter sido João Batista, não João o apóstolo. João Batista. Porém, a gente não tem como ter essa certeza. Tem uma passagem, se não me engano, na Gênesis, que fala algo que dá a entender que Kardec teria sido João Batista, mas não João apóstolo. Agora, é difícil a gente ter uma certeza sobre isso, a menos que alguém tenha trazido alguma comunicação ou alguma coisa nesse sentido. Mas certeza a gente não tem. Mas, não, de fato, o que se diz é que teria sido João Batista. Gil, Quer falar? fazer a pergunta. Boa noite. Desculpa, eu estou emocionado com o Kardec. Kardec emociona. Assim, eu imagino, Helena, não vou fazer pergunta, só uma consideração. Tão pouco tempo que ele teve para fazer tudo isso. A gente foram 11 anos de estudo para começar, para codificar, para estudar, para pesquisar, para avaliar, para admitir mensagens, negar mensagens. Assim, é muito pouco tempo para muita coisa. E a gente, cento e quantos anos depois? Enfim, foi 160. A gente está aqui tentando ainda compreender, estudar e compreender, 166, aquilo que ele erigiu, claro, secundário, pelos amigos espirituais. E, assim, é lamentável a gente ver, né, às vezes, espíritas deslustrar, pelo menos tentar fazê-lo, a figura de Kardec, achando que ele está superado, que tem que se avançar mais acerca desse, daquele ponto, né? Então, assim, eu quero parabenizar, não tenho pergunta para fazer, eu estou um pouco emocionado. Eu não sou de me emocionar, não, mas estou. De fato, é um momento para a gente agradecer a esse mestre, né, que com tanta humildade, tanta sabedoria, trouxe legar para todos nós, para a humanidade inteira, né, uma fonte de estudo, de pesquisa e de aprimoramento moral e espiritual para todos nós. Desculpem. Aqueles que dizem que Kardec está ultrapassado não trouxeram absolutamente nada além daquilo e nem nunca conseguiram provar nada que estivesse equivocado ali. Então, é algo que a gente precisa mesmo pensar. Lógico que o próprio Kardec diz que as coisas evoluem, a sociedade evolui, o espiritismo pode evoluir, porém, o corpo, a base, né, a estrutura, o esqueleto está lançado. Nada fora daqueles princípios ali foi lançado depois. Então, a gente não pode dizer que Kardec está ultrapassado nesse sentido. Ultrapassado seria se alguém provasse algo contrário daquilo que ele trouxe. Aí, não, isso aí, como na medicina, isso aí a gente não utiliza mais, porque isso hoje não é para ser utilizado. Tal medicação não serve mais, não é utilizada. Então, assim, não é isso, a gente não pode dizer nunca que não serve para nós, está ultrapassado e que algo vai ser. Então, não existe essa possibilidade. Agora, eu acho que não vai existir, porque esse corpo doutrinário está muito bem estruturado. Gente, nós precisamos compreender que quem estava à frente disso tudo foi o Mestre Jesus.
como é que o Mestre Jesus comandava isso do mundo espiritual? Ele, né, fala o Consolador prometido, ele diz o Consolador prometido, e ele coordena esse advento do mundo espiritual. E ele estava próximo ali de Kardec, auxiliando, né, naquela caminhada toda. Como é que isso pode estar superado? A gente vai dizer, então, que Jesus está superado. Né? Porque Cosme Marx diz uma coisa que é interessante. Ele diz assim, Kardec, ele é quem melhor traduz o pensamento de Jesus. Quem melhor traduz o pensamento de Jesus é o Kardec. Ele próprio disse que se algum dia a ciência provasse algum ponto do espiritismo que não estivesse certo, que nós abandonássemos o espiritismo e que seguíssemos assim. Mas isso não aconteceu. E pouco provável, acho que não vai acontecer realmente, porque ele fundamentou toda a estrutura da doutrina nas leis naturais, que são imutáveis, eternas, soberanas. É isso? Brasil? Não, eu ia corroborar com uma fala de Gil, mas Milena não respondeu. Então, já está esclarecido. Ela leu seus pensamentos. Porque Gil fez uma colocação, não perguntou, mas aí você fez um comentário, que seria basicamente a minha pergunta. Então, está esclarecido. E mais, eu nunca vi essa alma tão emocionada como ela está hoje. É uma coisa linda de viver, né? É isso, gente. Então, é para a gente agradecer mesmo, sabe? E a gente não faz a mínima ideia do que Kardec passou para poder erigir isso tudo. Desse texto, que Helena falou, não sei se mesmo, um outro depois, ele pergunta assim, e o clero? Nesse texto, né? Nesse texto. O clero agora vai se revelar. Porque quando do livro dos Espíritos, até que se podia fazer uma composição. Sim. Mas com este livro, você expõe um ponto capital do qual ele não tem como sair, que é a questão das penas eternas. Exatamente. Então, atacando, ou seja, não é nem atacando, desmistificando e desconstruindo uma coisa que não tem sentido, porque se nós, pais imperfeitos, não condenamos eternamente os nossos filhos, né? Imagine um pai perfeito. Então, se tirar a humanidade desse capreço, né? E colocar ele sob o jugo suave do Cristo, contrariou muitos interesses. Muito. E aí só uma muralha de fé, como está escrito aí, porque fé de fidelidade, né? Você manter fiel a causa ao Cristo, só ele mesmo para poder segurar isso daí. Quando o Espírito de Verdade vai falar com Kardec sobre a missão, está aqui também em Obras Póstumas, um outro texto. Ele diz assim, mais de um desistiria, recuaria. E aí deixa aberto para Kardec se ele vai aceitar a missão ou não, ele não impõe. Ele diz mais de um, ele diz logo, se você quiser, né? Como se fosse assim, mais de um recuaria, porque você vai passar por isso, e aí explicou tudo que ele ia passar, e ele passou por cada coisa daquela que o Espírito de Verdade falou que ele ia passar. Tudo. E ele diz, não, eu aceito. Aceito a missão. E aceitou, abraçou a causa e só parou quando morreu. Porque ele morre em abril, né? 31 de março. 31 de março. É Isso. Ele morre 31 de março e a Revista Espírita de Abril já estava pronta para ser lançada, tanto que o último volume já estava prontinho. Então, ele fez até a última gota, tudo que ele podia pela doutrina espírita.
Muito bem. Isso é prova. Agora eu não vou me emocionar. Ele não se contém. Kardec desencarnou com 61 anos por disso. Jovem, ele 1904, a 1804, 1869, né? Então, assim, segundo a história do desencarne dele, alguém chegou lá para pedir livros, ele se abaixou para pegar o Foi. pacote de Abaixou e livros, caiu. aí caiu, ele infartou e desencarnou lá em cima do pacote de livros. Assim. 61 anos. E aí eu falei que esteve em torno de 11 anos para fazer tudo que ele fez. E assim, às vezes eu fico pensando, poxa, meu Deus, tudo bem. Se Kardec tivesse chegado aos 70, tivesse 9, 10 anos a mais para estruturar a doutrina, né? Será que não seria diferente? Ou seja, será que os pontos, por exemplo, a gente sabe que Kardec não teve tempo para estudar bem a questão do perispírito, da formação. A gente aprende isso muito em obras complementares, em André Luiz. Mas se ele tivesse seus 10 aninhos a mais, não é, para estudar e debruçar sobre isso. Então, assim, o que é que você pensa sobre isso? Eu já imaginei, poxa, será que a lei divina não poderia, de 61 para 70, né? Não poderia ter explicado mais demais. Eu acho que ele cumpriu o papel dele, deixando ali pronto aquela estrutura, aquele esqueleto. Você sabe que Kardec, 10 anos antes de morrer, perguntam para ele o tempo que ele precisaria para concluir o que ele tinha que concluir das obras. Ele diz, eu preciso de uns 10 anos aí. Ele devia ter dito que precisava de 30, pelo menos. Porque 10 anos certinho depois ele desencarna. Mas eu acho isso, eu acho que ele cumpriu bem o papel e ele deixou aquilo que ele podia à sua época, né? Que a gente precisa também contextualizar. Né? Ele fez o que ele pôde, ele deixou pronto ali para nós algo de muito valioso. Muito.